Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, onde juntos vamos continuar aprendendo, nos aprofundando mais nas Sagradas Escrituras. Fica comigo no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para receber as novidades do canal e vamos juntos compartilhar o poder de Deus para a salvação. Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do novo nascimento. Terminamos no vídeo anterior aí com o diagnóstico da raça humana, que vimos que é desesperador, um diagnóstico sem solução, humanamente falando, e eu espero que todos tenham assistido. Quem ainda não assistiu, vai lá. É muito importante para que você possa pegar a sequência da continuidade do novo nascimento, estudar, meditar, assistir os anteriores para que você venha entender todo o contexto daquilo que a gente vem falando, né? Ensinando. Então, hoje nós vamos começar com a parte das boas notícias, que é o que significa a palavra evangelium no hoje original grego, que significam boas novas ou boas notícias. Mas os 5 primeiros estudos do novo nascimento foi dando o diagnóstico da raça humana, explicando primeiro o porquê temos que nascer de novo. Lembra que a gente falou que não adianta eu chegar e dizer para ti, tu tem que nascer de novo, se eu não te explicar a razão. Então a gente já explicou o porquê, porque nascemos mortos espiritualmente, totalmente separados de Deus, inimigos de Deus, e não queremos saber nada de Deus. Por isso Jesus foi categórico quando falou para Nicodemos, se tu quer ser salvo, se tu quer entrar no reino de Deus, tu precisa nascer de novo. Então agora a gente já sabe por quê. E é muito importante a gente saber por quê e conhecer a nossa condição espiritual diante de Deus, para que a gente venha entender por que a gente precisa de um Salvador. Então eu acredito que até aqui ficou claro. Agora nós vamos entrar na boa notícia do Evangelho, né? O que o Evangelho representa para a gente dentro do novo nascimento. Vamos agora entrar profundamente. Sinceramente, eu não sei quantos vídeos vamos gravar. Se para má notícia foram 5, para boa, eu acredito que no mínimo vai ser isso também, né? Porque vamos entrar com muito detalhe, por isso o estudo do novo nascimento. Desde o princípio a gente falou que estávamos acostumados a ouvir que Nicodemos era um hipócrita, que foi até Jesus, que fez pergunta para Jesus e Jesus falou, tu tem que nascer de Deus, tu tem que nascer da água e do Espírito, então que isso significava ser batizado com o Espírito Santo, e deu. E a gente tem visto até aqui que novo nascimento não se trata somente disso. Novo nascimento é o maior ensinamento bíblico, que engloba todo o Evangelho, engloba todo o sacrifício de Cristo, a cruz, e a gente vai entrar com muito detalhe em tudo isso. Então, assistam não só esse vídeo, como os próximos que virão, porque a gente vai entrar com detalhe na obra de Cristo na cruz. Então, vamos começar? Eu peço para vocês me acompanharem nas escrituras, no livro de João. Eu tenho aqui umas imagens, se der tempo no vídeo de hoje eu quero mostrar. Lembra que teve um vídeo que a gente mostrou algumas imagens para vocês? Eu não sei se vai dar tempo no vídeo de hoje, mas se der, eu quero apresentar umas imagens para vocês também, para que vocês venham entender um pouquinho mais assim, em imagens, né, em figuras, em desenhos, entender um pouquinho do que acontece quando a gente nasce de novo, tá? Então, João, capítulo 3, vamos dar uma lida, uma resumida assim no texto e vamos aí meditar hoje em 1 ou 2 versículos. Vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite... foi ter com... Desculpa, gente, eu ainda tô com um pouco de tosse. Esse, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém
pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele? A isto respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, eu vou ficar nesses 3 versículos hoje. Eu vou ficar aqui, gente, mexendo na tela do computador para que não apague a imagem, tá? Porque senão a imagem apaga, eu tenho que ficar perdendo tempo. Então eu vou ficar de vez em quando, vocês vão ver que eu dou uma mexidinha, porque não quero que apague a imagem. Porque se der tempo, não sei se vai dar, se não for neste, no próximo, tá? Então vamos lá. Até aqui eu acredito que já ficou claro. Este homem que foi até Jesus perguntar para Jesus, em outras palavras, como ser salvo, como herdar o reino de Deus, porque por ele ser um fariseu, um religioso da época, muito se falava de reino de Deus, do reino dos céus. A gente vai falar sobre isso mais na frente. E ele queria saber, e Jesus falou categoricamente, afirmando: novo nascimento, meus amores, eu sou suspeita para falar, quem me conhece sabe, tá escrito aqui na minha testa, né? Novo nascimento, nascer de novo. Porque sabe assim, quando tu tem aquela impressão que tu diz assim, eu nasci para isso? Eu nasci para ensinar novo nascimento, porque quando eu tive a revelação de Deus, do que significa, do que representa o novo nascimento, a partir daí eu só comecei a ensinar isso. E quem já aprendeu comigo sabe, né? Então, o novo nascimento é a condição, é a única maneira de uma pessoa ser salva, de uma pessoa chegar a Deus. Por quê? Porque nós vimos que, como nascemos mortos espiritualmente, separados de Deus, não temos condições de estar diante de um Deus santo, santo, santo. Mortos, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Isso está escrito na palavra de Deus. Então, estando mortos, espiritualmente não haveria condição de salvação, por isso a necessidade do novo nascimento. Então, Jesus afirma categoricamente para Nicodemos: tu tem que nascer de novo. E daí Nicodemos não entende. Aí Nicodemos pergunta: como isso pode acontecer? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala: tu tem que nascer da água e do Espírito. Então, vamos entender melhor essa expressão, nascer da água e do Espírito. Então, hoje nós vamos responder, vamos começar. Na verdade, vai ser uma resposta. A resposta é simples, mas o que envolve o contexto por detrás da resposta é que vai levar o tempo do nosso estudo, né? Dessa segunda parte. A terceira e a quarta pergunta sobre o estudo do novo nascimento, vocês lembram? A primeira é: para que tenho que nascer de novo para ser salvo? Por que tenho que nascer de novo? Porque estou morto espiritualmente, separado de Deus, inimigo de Deus. Agora a terceira pergunta é: como nascer de novo? E a quarta pergunta é: o que fazer para nascer de novo? Então eu vou responder as duas últimas perguntas, que é como e o que fazer. E a resposta vai ficar nítida para vocês logo já de cara quando a gente começar a falar, tá? Então aí no final a gente só define a resposta, tá? E depois a gente vai estudar com muito detalhe todos os versículos do Novo Nascimento. Então, primeiro vamos entender, a pergunta é: como nascer de novo? Nicodemos perguntou: como isso pode acontecer? Como? No sentido de o que fazer para isso acontecer. Então, este como
que é a resposta à pergunta, né, de como nascer de novo, e que Nicodemos também questionou Jesus, este como não é um como no sentido de que tu tem que fazer isso ou aquilo. A gente já vai entrar mais nesse detalhe. Esse como é o meio pelo qual eu nasço de novo, tá? Então, como eu nasço de novo é o meio pelo qual eu nasço de novo, e não como, o que eu posso fazer, como eu faço isso. Tá dando para entender? Vocês já vão entender melhor, tá? Então, o meio pelo qual eu nasço de novo é um que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Então, primeiro vamos entender qual não é este meio para nascer de novo. Por quê? Porque muito se ouve por aí que para mim nascer de novo eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer uma confissão de fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não, este não é o meio para nascer de novo. Eu preciso fazer jejum, tantos dias de jejum, tantas orações, orar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, levantar todos os dias de madrugada para orar. Não, este não é o meio para nascer de novo. Eu preciso agir minha fé, sacrificar, ser dizimista, ser obediente, ofertar, dar tudo o que eu tenho para nascer de novo. Não, este não é o meio pelo qual nós nascemos de novo. Eu preciso abandonar pecado. Não, este não é o meio. Não é abandonar pecado. Não, tá escrito isso na Bíblia de vocês? Jesus falou para Nicodemos, tu tem que abandonar pecado para nascer de novo? Não, Jesus disse, tu tem que nascer da água e do Espírito. Então, eu preciso abandonar pecado? Não, não é o meio para nascer de novo abandonar pecado. Não é seguir passos, 10 passos para o novo nascimento, 10 passos para nascer de novo. Não. Nada, meus amores, que eu e tu possamos fazer vai nos dar condições de nascer de novo. Nada. Mas o jejum de fulano de tal, o jejum não sei do que, e a oração da madrugada, e o voto que eu fizer, e a campanha, o sacrifício que eu fizer, e eu entregar o meu coração. Senhor, eu te entrego o meu coração, entra no meu coração, ele é teu, eu te dou o meu coração. Ei, nada que tem a ver contigo vai te dar o direito de nascer de novo. Nada que tu faça, nada. Então aí eu já respondo para ti a quarta pergunta. O que eu faço o que fazer para nascer de novo? Tu? Nada. O que eu devo fazer para nascer de novo? Nada. Por quê? Outra coisa, também não é deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, porque a expressão usada por aí é receber o Espírito Santo, né? Mas agora vocês já sabem que a expressão correta é nascer de novo. Novo nascimento e batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa. Muitas pessoas pegam o livro de Atos para criar uma doutrina e não entendem o que significa o livro de Atos. Enfim, isso aqui é história para outro vídeo. Mas novo nascimento, nascer de novo ou receber o Espírito Santo é a mesma coisa. Então, também não é deixar de fazer algo. Não é nem tu fazer algo bom, seja um jejum, seja uma oração, seja um voto, seja o que for, orar de madrugada, nada disso. Também não é tu deixar de fazer algo, seja um pecado, ou deixar de assistir televisão, ou deixar de comer alguma coisa, que também entra no jejum, ou deixar nada, um costume que tu tem, nada disso vai te fazer nascer de novo. Por quê, meus amores? Porque o novo nascimento é um milagre e é obra total, 100% da parte de Deus. Pergunta: quando tu nasceu do teu pai e da tua mãe, tu pediu para nascer? Tu teve algum envolvimento no teu nascimento carnal
como Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito, né? Que a gente acabou de ler ali no versículo 6. Quando tu nasceu carnalmente, tu lá onde tu nem existia ainda, tu falou assim, eu vou lá no meu pai e na minha mãe, que eu acho que vai ser, eu vou dizer, ei, eu quero nascer. Não, né? Tu teve alguma participação no teu nascimento? Não. Carnal, não. Teu pai e a tua mãe que quiseram, se casaram, tiveram uma vida de marido e mulher e tu nasceu, e eu nasci, e mortos espiritualmente, né? Fisicamente vivos e espiritualmente mortos. Nós não tivemos participação nenhuma no nosso nascimento carnal. Espiritualmente a mesma coisa. Nós não temos participação. E isso é o que o Evangelho ensina. Nada que eu ou tu pudéssemos fazer ou ter feito para nascer de novo, 10 passos para isso, faça aquele outro, age assim, obedece, te comporta, te veste assim, fala assim, usa isso, tira aquilo, bota aquilo. Não, nada disso está envolvido no novo nascimento, porque o novo nascimento é um milagre. Porque a própria palavra anotem, no grego, que significa nascer de novo, que é a palavra nascer de novo traduzida para o português, nascer de novo, anotem. No grego significa nascer do alto, nascer de cima, ou seja, nascer de Deus. Então, assim como no teu nascimento terrenal, tu não teve envolvimento nenhum, no teu espiritual não é diferente. Também tu não vai poder dizer, Senhor, eu quero nascer de novo, e eu tô fazendo isso e aquilo, olha pra mim, me dá o teu espírito, eu tô fazendo isso pra chamar a tua atenção, tô jejuando, tô aqui morrendo de fome, tô aqui orando de madrugada, o senhor tá vendo? Eu tô perdendo o meu sono, tô fazendo jejum de tantos dias pra ter o Espírito Santo, tô fazendo um voto, porque o Espírito Santo é o mais importante, e o senhor tá vendo o que eu tô fazendo. Tempo perdido. Tu nunca vai nascer de novo agindo assim. Nunca. Porque, em primeiro lugar, tu tem que entender que o novo nascimento é um milagre que depende totalmente de Deus. Por aí já começa o ensinamento, tá? Então, vai botando na tua cabeça para funcionar. Vai raciocinando. Tudo que te disseram contrário disso, tu já sabe que é antibíblico, não é o que está escrito aqui na palavra de Deus, e é por isso que eu digo para vocês ter a Bíblia de vocês para a gente acompanhar junto. Então, anotem, nascer do alto significa, novo nascimento significa nascer do alto, nascer de Deus, e nós não temos participação nenhuma neste novo nascimento. Então, vamos lá. Mas existe como nascer de novo, né? Nicodemos faz esse questionamento, como nascer de novo? Isso que Nicodemos não estava entendendo, porque Nicodemos era um super religioso, né? Aparentemente nos olhos dele, e não é que ele parecia ser, ele era uma boa pessoa, ele era um fiel, ele ensinava, ele era o mestre em Israel. Então, aparentemente, ele tinha todas as características, como a gente falou no primeiro vídeo, para ser um dos primeiros a entrar no reino de Deus, né? E ele esperava algum argumento dessa maneira do Senhor Jesus. E Jesus foi muito claro com ele. Não tem jeito. Se tu não nascer de novo, tu não entra no reino de Deus. E ele pergunta como isso? E Jesus falou, nascendo da água e do Espírito. Então a gente vai focar muito nesse nascer da água e do Espírito. Por quê? O que significa isso? Porque não é duas coisas, digamos assim, duas coisas separadas, nascer da água e do Espírito. É uma coisa só, nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não estava entendendo isso. Tanto é que mais embaixo, no versículo 10, Jesus fala assim, Nicodemos, tu é mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Por que mais tarde? Porque Nicodemos não estava entendendo, e Jesus dá uma repreendida nele nesse sentido. Tu é mestre? Tu medita na Torá, tu medita na lei, tu medita tudo, e tu não lembra o que está escrito lá atrás? Esse nascer da água e do Espírito se refere
Há uma passagem bíblica que eu quero que vocês acompanhem comigo, lá no livro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 36 e versículo 25, que diz assim: Jesus repreendeu Nicodemos nesse sentido, por quê? Porque ele era mestre em Israel e ele deveria conhecer as Sagradas Escrituras, ele deveria saber o que estava escrito. Ele não ensinava a Bíblia? E como que ele não lembrava disso aqui? Isso significa que ele o quê? Que ele só conhecia intelectualmente o que as Sagradas Escrituras estavam dizendo. Ele não tinha entendido espiritualmente. Por isso que Jesus falou, as coisas, tu me entende as coisas terrenas, quanto mais se eu te ensinar as espirituais. Por quê? Porque Nicodemos conhecia a lei. Ele conhecia a Torá, mas conhecia intelectualmente, como qualquer pessoa pode vir e ler e entender intelectualmente. Então Jesus repreendeu ele nesse sentido. Então quando Jesus fala para ele que como ele poderia nascer de novo, no sentido que ele falou, como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus fala, não, tu tem que nascer da água e do Espírito. Então Jesus estava se referindo a um versículo de Ezequiel 36 que diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos vossos ídolos os purificarei. Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Então, esse versículo estava na Bíblia que Nicodemos lia e ensinava. Essa história, essa promessa de Deus dizendo que ele lavaria, purificaria com água pura os corações corrompidos, as almas contaminadas e colocaria dentro das pessoas o espírito dele. Era uma promessa. Era uma promessa feita lá no livro de Ezequiel, pelo profeta Ezequiel. E Nicodemos não estava entendendo. Por isso que Jesus falou para ele, Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito. Então, quando a Bíblia quando Jesus usa essa expressão nascer da água e do Espírito, embora muitos atribuam esta água ao batismo nas águas, não é certo isso. Não é certo isso. Por quê? Até porque aqui Nicodemos era um judeu. Judeu não entendia nada sobre o batismo nas águas. O batismo que surgiu depois quando a igreja, nasceu em Pentecostes. Então Jesus não poderia estar falando de batismo nas águas para Nicodemos. Absurdo, Nicodemos não entendia sobre isso. E também, se fôssemos levar isso em consideração, que tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, tem que te batizar nas águas e receber o Espírito Santo, também não é certo, não é correto, não é bíblico, porque senão atribuiríamos ao batismo nas águas a salvação. E a gente sabe que o batismo nas águas não salva ninguém, porque tem um monte de gente que desce nas águas, só desce, como o ditado comum, desce um pecador seco e sai um pecador molhado, porque nunca entendeu o batismo nas águas. Então, quando fala aqui nascer da água e do Espírito, não significa as águas do batismo. Por quê? Porque batismo nas águas nada mais é do que uma confirmação pública daquilo que já aconteceu dentro de ti, do teu novo nascimento que já aconteceu dentro. Tu já teve o teu coração regenerado, a tua alma, os teus pensamentos regenerados pelo poder do Espírito Santo, que foi o que Jesus acabou de dizer para Nicodemos, que era uma profecia lá de Ezequiel, que Deus faria, aspergirei água
pura sobre vós e purificarei, e colocarei em vós o meu espírito, e tereis um coração novo para me servir, para me obedecer. Essa é a ordem correta da salvação, do novo nascimento, e a gente vai entrar com detalhes nisso. Hoje é mais uma introdução geralzona assim de tudo. Depois a gente vai entrar detalhe por detalhe. Então aqui Jesus está se referindo ao meio pelo qual Nicodemos e toda a raça humana poderia ser salva, através da água e do Espírito. E essa água representa a palavra de Deus. E isso é bíblico, e eu vou mostrar para vocês que aqui Jesus está se referindo à palavra, que nada mais é o Evangelho. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito, é um pacote. Tu tem que nascer da palavra, porque a palavra é a que te purifica e o Espírito é o que te regenera, para que tu tenha um novo coração purificado, limpo, o Espírito que dá vida, teu Espírito que estava morto. E a gente vai falar com bastante detalhezinhos, tá? Mas eu quero mostrar para vocês na Bíblia primeiro por que isso aqui, esse nascer da água não tem nada a ver com a água do batismo das águas, e sim com a palavra, tá? Então eu quero que vocês me acompanhem, porque a palavra é o meio pelo qual Deus instituiu que nós viéssemos nascer de novo e ser salvos. Lembra lá de Coríntios? 1 de Coríntios capítulo 1 e versículo 21, Deus escolheu a loucura da pregação para salvar. Então aqui é o que Jesus está falando: Nicodemos, tu tem que nascer da água e do Espírito, é uma coisa só. Essa água é da palavra. Nicodemos, tu tem que nascer da palavra e do Espírito, que vai regenerar o teu espírito que está morto. Através do quê? Através de ouvir a palavra, ouvir o Evangelho. Então vamos ver? Tiago, vamos ler lá no livro de Tiago. Tiago, capítulo 1 e versículo 18. Diz assim, isso é para vocês verem que essa água aqui a que Jesus está se referindo, que é a promessa de Ezequiel: aspergirei água pura sobre vós. Em outras palavras, vocês vão ouvir o meu Evangelho, que é água pura, que limpa, e vocês vão ser purificados. E aí vocês vão ter um coração novo, vou tirar o coração de pedra, vou colocar um coração novo, e o espírito de vocês vai ser vivificado, tá? Então vamos lá. Tiago, capítulo 1 e versículo 18, diz assim: pois, e isso é para vocês entenderem também que o milagre do novo nascimento é um milagre, é obra de Deus, não tem nada a ver comigo e contigo. Não é, eu quero nascer de novo, tá? Tô aqui, sou candidato, quero nascer de novo, o que eu preciso fazer? Eu faço isso, faço aquilo, faço aquele outro. Não tem nada a ver com a gente. É obra de Deus, e Ele faz como Ele quer, quando Ele quer, e na vida de quem Ele quiser. E isso é soberania de Deus, e a gente vai ver isso com muito mais detalhe lá na frente, quando a gente falar sobre a salvação. Então, vamos entender que é um milagre que vem de Deus, e que a água que Jesus se refere lá para Nicodemos é a palavra. Ele diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos, é o apóstolo Tiago falando, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. O que a gente acabou de falar? Nascer de novo significa nascer do alto. E aqui Tiago está dizendo, todo dom, tudo que é de bom, toda boa dádiva, todo presente que a gente recebe é do alto, vem de Deus, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de sombra e de mudança. Aí olha só, pois segundo o seu querer. Como que tá escrito na tua Bíblia? Na minha tá escrito o seu querer, não o meu. Não é o meu querer e não é do meu jeito. Não é com o meu jejum, não é com o meu voto, com o meu sacrifício, com a minha oferta, com a minha obediência, com o meu abandono de pecado, tudo isso. A obediência, abandono de pecado, viver uma vida de santidade, vem com o pacote. E a gente vai falar com bastante detalhe lá pra frente. Estamos falando aqui para ser salvo, para nascer de novo. Então, pois segundo o seu querer, querer de quem? De Deus. Ele não tá falando aqui do Pai das luzes, que é Deus. Então, segundo o querer de Deus,
Ele, Deus, nos gerou. O que a gente está falando? Não é de novo nascimento, nascer por segunda vez, porque a primeira vez nascemos todos errados, nascemos mortos espiritualmente. Adão escangalhou com tudo e nós nascemos tudo esculhambado, todo em pecado, mortos inimigos de Deus, fomos gerados em pecado, fisicamente falando. Então agora ele fala aqui, ó, ele nos gerou pela palavra da verdade. Estamos falando de um novo nascimento, uma nova geração, mas não agora da nossa mãe, do nosso pai, mas do alto, de Deus. Ele nos gerou com o quê? Com a palavra da verdade, com o evangelho, a semente da palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Então aqui fica claro que Deus nos gera novamente por um novo nascimento através do quê? Através da palavra. E vocês já vão entender aonde entra o Espírito, nascer da água e do Espírito, da palavra e do Espírito. Vocês vão entender perfeitamente, meus amores. Eu sei que parece que eu fico rodeando e lendo e falando e repetindo, mas eu não me importo. Eu quero que vocês entendam direitinho como funciona esse processo, para vocês entenderem o que aconteceu com vocês ou o que ainda não aconteceu com vocês, tá bom? Então, somos gerados segundo a vontade de Deus, não é minha e nem tua, nem do pastor, nem de ninguém. Somos gerados pela vontade de Deus. Então ninguém pode chegar e dizer para ti, não, tu tem o Espírito Santo pela fé. Não, tu é nascido de Deus pela fé. Creia que tu tem o Espírito Santo, pronto, acabou. Tu fala em línguas, tu tem o fruto, então tu é nascido de Deus, então tu tem o Espírito Santo. Cuidado com isso. Se alguém falou isso pra ti e tu não nasceu de novo da maneira bíblica, que é um milagre de Deus, e a gente vai ver com detalhe, cuidado. Ninguém pode te dizer que tu é nascido de Deus pela fé, que tu tem o Espírito Santo pela fé. Cuidado. Então vamos lá. Vamos pro outro versículo que fala que a palavra de Deus é a água que purifica. Aqui que Jesus está falando, nascer da água e do Espírito. 1 Pedro 1:22, vamos lá. 1 Pedro capítulo 1 e versículo 22. Diz assim, 23, tá? Na verdade é o 23. Pois fostes, aqui é Pedro falando, versículo 23. Pois fostes regenerados. Regenerado significa alguma coisa, é de novo, segunda vez. Então, nasceu de novo, não de semente corruptível. Quem é essa semente corruptível? Aquela que herdamos do nosso pai. Que o pai foi lá e colocou na mãe, da nossa mãe, nosso pai físico, biológico, colocou na nossa mãe biológica e nascemos nós, mortos em delitos e pecados, separados de Deus. Então, por isso que agora ele fala, ó, vocês nasceram de novo, foram regenerados, nasceram de novo, agora dessa vez, não de semente corruptível, a pecaminosa do teu pai e da tua mãe, carnal, mas de incorruptível. Como? Pelo meio do quê? Mediante a quê? Tá vendo como nascer de novo? A terceira pergunta do nosso estudo do novo nascimento. Mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então Pedro aqui também afirma e confirma o que o Senhor Jesus acabou de falar para Nicodemos. Tu tem que nascer da água e do Espírito, ou seja, tu tem que nascer da palavra e do Espírito. A palavra, a semente incorruptível que nos regenera. A palavra de Deus. Paulo disse, Deus escolheu a loucura da pregação do Evangelho. Por que loucura da pregação do Evangelho? Porque é uma loucura. Tu
alguém dizer assim pra ti, ó, pra tu ser salvo tu não precisa fazer nada, pra tu nascer de novo tu não precisa fazer nada, é só crer naquele que já fez, em Cristo Jesus. Ah, que loucura isso! É a loucura da palavra de Deus, a loucura do evangelho. E é uma loucura linda, é a loucura mais simples. O evangelho é simples, o evangelho é puro, é singelo. Os homens, eu não vou nem atribuir o nome que eles merecem, é que estragaram tudo, complicando o evangelho tão simples da salvação. Por que a loucura da pregação que Deus instituiu para salvar, que Jesus falou para Nicodemos aqui, Nicodemos, tu vai ter que nascer da água, que é a palavra que vai te regenerar. E por que ela é considerada loucura? O Paulo disse, para tu ser salvo, tu tem que ouvir a loucura da pregação do evangelho. Por que ela é loucura? Porque é algo louco. É algo louco. Se alguém chegar e disser assim, tu não precisa fazer nada para se salvar, só confiar no que Cristo já fez na cruz, colocar tua fé nele, só nele. Capaz, eu fulano de tal, eu não preciso fazer nada. Era o que Nicodemos estava se questionando. Como assim? Eu não faço nada, eu sou mestre em Israel, eu sou fulano de tal, e eu não, isso é loucura, isso é coisa de louco. É por isso que se chama loucura da pregação do evangelho, é coisa de louco mesmo. E a Bíblia fala que a loucura de Deus, até a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer coisa que o homem possa oferecer. O homem te coloca assim, te coloca responsabilidade em cima de ti e te dá glória por isso. Se tu fizer isso, tu vai ser salvo. Se tu fizer isso, tu vai receber o Espírito Santo. Se tu te entregar o teu coração velho, teu coração de pedra, entregar o teu pecado, se tu jejuar, se tu sacrificar, se tu isso, aquilo, aquele outro, aí tu vai nascer de novo, aí tu vai ser salvo, aí tu vai ter o Espírito Santo. E aí o homem, então tá, então aí eu vou fazer isso, então aí eu vou ser salvo, daí eu vou me gloriar nisso, e isso é insano, isso é antibíblico. Por isso que Paulo disse, a loucura de Deus é mais sábia do que qualquer coisa que o homem possa fazer, falar, oferecer. A palavra de Deus é tão linda, é tão linda. Então, meus amores, nessa primeira parte, deixa eu ver se tem mais algum versículo para mim ler para vocês. Vamos ler mais um versículo para a gente terminar essa primeira parte aqui. Lá no livro de Efésios 5. É só para vocês entenderem que a água ali que Jesus está falando é a palavra, tá? Eu sempre vou mostrar na Bíblia para vocês, para ficar muito claro, para depois que não fiquem dizendo aí para vocês e que daí, ou quando vocês ouvirem essa barbaridade, vocês já sabem que não tem nada a ver, que essa água aqui se refere ao batismo nas águas. Não vale nem a pena falar. Diz assim, maridos, isso aqui é falando ainda sobre a água, né, que purifica, que é a palavra. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, aqui, esse versículo é muito chave, porque bate exatamente, é que a Bíblia toda combina, né? É por isso que quando tu te aventura a ensinar, tu tem que pegar a Bíblia, um quebra-cabeça, que ele vai se encaixando perfeitamente. E se tu não tira tempo para estudar, porque para ti é bobagem, desde que tu ensine um versículo solto que convença qualquer um daquilo que tu quer que ela entenda por conveniência, então tu não vai estudar, então tu vai ensinar bobagem para as pessoas. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente estudar realmente porque a gente se interessa em ensinar a verdade para as pessoas diante de Deus e da parte dele, então a gente ensina o que é correto. Então isso exige trabalho, isso exige esforço e tempo para estudar, meditar. Antes de eu vir aqui gravar para vocês, eu não simplesmente chego aqui, vou falar sobre isso hoje, sento aqui e saio falando. Sou nem louca de fazer isso, não sou nem louca de fazer isso.
Em primeiro lugar, porque eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo. E eu venho a buscar a dependência que eu tenho dele, o entendimento, a sabedoria, o conhecimento aqui nas Sagradas Escrituras. E eu fico horas estudando. E é isso que os religiosos são contra. Porque eles entendem que, não, o Espírito Santo vai dar na hora ali a palavra que eu vou falar, porque tudo é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo está no árduo trabalho de meditação para ensinar a palavra da maneira correta para as pessoas. Então, esse versículo aqui, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, exatamente o que o profeta Ezequiel profetizou. Eu aspergirei água pura sobre vós para santificar. Então, aqui é a mesma coisa, que é a palavra de Deus. E a gente pode ver isso também na própria história do Vale dos Ossos Secos. Lembra? Quando Jesus falou para Ezequiel, e esses ossos secos aí, tu acha que eles podem sobreviver? Ô, Senhor, tu que sabes. Ele fala, profetiza a esses ossos secos, e dize-lhes, assim diz o Senhor, colocarei em vós o meu espírito e um coração novo, e colocarei em tendões e tal. Mas o que Deus falou para Ezequiel? Profetiza, prega a palavra, porque é a palavra que vai fazer o trabalho, vai regenerar, vai falar sobre isso que Jesus ensinou aqui para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Meus amores, acabou a bateria aqui e eu vou me despedir de vocês aqui nesse vídeo de hoje, deixando essa primeira parte aqui. Qual é o meio pelo qual eu e tu, se tu já é nascido de novo, nascemos de novo? Qual é o meio pelo qual as pessoas podem nascer de novo? Pela palavra e pelo Espírito. E a gente vai entrar com bastante detalhe no próximo vídeo. Deixa para o próximo vídeo. Eu ia falar mais uma coisinha, mas eu acho que vai encaixar melhor no próximo. E daí também no próximo eu acredito que eu coloco as imagens para vocês. Meus amores, que o Espírito Santo comece a convencer vocês dessas verdades. E no próximo vídeo já vai ficar muito mais claro isso para vocês. Eu me despeço de vocês hoje. Que Deus os abençoe e até a próxima.